Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos então à nossa última aula da disciplina de metrologia, aula 10, que eu vou comentar um pouquinho sobre tolerâncias dimensionais e ajustes. Certo? Então vamos dar início, deixa eu só me ajustar aqui. Aqui o mouse e a caneta. Então vamos lá. Qual a importância na tolerância dimensional e ajuste? Na fabricação em série é necessário que as peças acopladas sejam passíveis de serem trocadas por outras. Então, por que isso? Porque eu vou ter vários conjuntos mecânicos que vão ser montados depois, com várias peças que passam por processos de fabricação diferentes, né, peças diferentes, mas no final elas têm que encaixar. Então, se eu peguei uma peça A e uma peça B, ela vai ter que encaixar, independente de qual das peças A eu selecionei depois do processo de fabricação delas e quais das Bs eu selecionei depois do processo de fabricação delas. Né? Então, essas peças vão ter que se encaixar. Por isso, eu tenho que ter especificações para isso. Então, que tenham as mesmas especificações das peças originais. Assim, ao se fabricar componentes mecânicos, é fundamental que certas peças ajustem-se reciprocamente ao montá-las, sem que sejam submetidas a tratamentos ou ajustes suplementares. Então, é como eu falei, eu quero que as peças se encaixem, independente de qual eu selecionei de cada lado. Né? Sistema de tolerância e ajuste, né? Um conjunto de normas, regras e tabelas que tem como objetivo normalizar e limitar as variações das dimensões e dos componentes mecânicos visando a intercambiabilidade, isso aqui que é a palavra importante, ó. Intercambiabilidade e garantir sua funcionalidade. Então, intercambiabilidade é que se alguma das minhas peças deu problema, eu tiro ela e troco por outra igual, né? E ela vai servir, ela vai encaixar sem problemas, porque elas foram fabricadas dentro de uma tolerância que faz isso ser viável. Né? Então vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma peça, vista explodida de uma peça. Vocês podem ver que eu tenho eixos, né, que estão passando por furos. Então a gente vai trabalhar muito com isso, com a parte de eixos e furos. Ah, Quando eu estou trabalhando com o eixo, eu vou usar o minúsculo. Então vamos considerar que aqui que é o diâmetro mínimo e eu tenho aqui um diâmetro máximo, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o meu diâmetro real das peças, real das peças fabricadas, ele tem que estar entre um diâmetro mínimo e um diâmetro máximo. Para furo, mesma coisa. Eu tenho um diâmetro mínimo e aqui eu tenho um diâmetro real e um diâmetro máximo, certo? Então, a minha fabricação vai resultar nesse diâmetro real. E a tolerância vai dizer que ele vai ter que estar entre um diâmetro mínimo e um diâmetro máximo, né? Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Certo? Então vamos usar um exemplo aqui, que eu tenho aqui um corpo e eixo, ok? Onde eu tenho esse símbolo aqui é quando eu estou trabalhando com diâmetros, né? Com furos circulares ou diâmetros circulares, né? É uma dimensão circular. E eu tenho essa. A gente não vai entrar muito nas normas na parte de nomenclatura, mas depois vocês podem olhar no material complementar. Então eu vou dizer que eu tenho essa configuração aqui, ó. 30 H7, opa, H maiúsculo, 7 barra H6, certo? Isso aqui é a minha dimensão nominal, que ela vai ser de 30 milímetros, né? 30 milímetros. Daí eu vou ter condições para furo e para eixo diferentes, né? Porque eu tenho aqui esses números representando diferente. Uma coisa que vocês vão ver nessa aula é que não necessariamente a minha dimensão nominal tem que representar a dimensão real. Muitas vezes eu tenho uma dimensão nominal, mas por conta da especificação que eu coloco de tolerância, a minha dimensão real não não comporta essa dimensão nominal, né? Então a minha dimensão real poderia ser de 31 e alguma coisa até
32, por exemplo. Não precisa ter o 30 no meio. A dimensão nominal é só para ter uma referência na hora de colocar no desenho. Daí vai depender do que eu colocar aqui como essas tolerâncias, né? Então aqui eu tenho o eixo. H vai ser o afastamento. E o 6, a tolerância. Ok? Mesma coisa aqui, só porque aqui eu estou trabalhando com furo, porque é maiúsculo, né? Lembra que eu falei? Então aqui é... Nossa, esse F ficou horrível nessa canetinha aqui, não é tão fácil quanto desenhar no quadro, gente. O furo. Então no furo eu vou ter o H representando o afastamento, a gente vai ver melhor o que é isso depois. Afastamento. E o 7, a tolerância. Ok? Se eu olhar nas normas, né, o que representa esse H e H7, H7 e H6, eu vou ver que representa que o meu diâmetro nominal ele vai ser 30, e eu vou ter daí um afastamento inferior, 0, e um superior de 0,021 pro furo. E para o meu eixo eu vou ter 30, o superior é 0, e aqui menos 0,013. O que isso representa? Na hora de eu construir, então, a minha peça, eu vou ter que o meu furo ele vai ter as dimensões de 30,000 até 30,021, certo? Aqui para o furo. Então aqui é o meu diâmetro mínimo e aqui o meu diâmetro máximo, ok? E para o eixo eu vou ter daí aí entra a parte da metrologia, né, gente? Vocês vão ter que, depois de fabricar essa peça nessas especificações, tem que ser feita a medição das peças para ver se ela está dentro desse limite. Né? Pode ser usando um passa não passa, pode ser, mas ela tem que estar dentro desse limite de fabricação. Para o eixo é entre 29 a 987 milímetros até, ponto e vírgula, 30,000 milímetros. Então aqui também o mínimo e o máximo. Vamos dar segmento então. A dimensão nominal. São as dimensões indicadas no desenho de uma peça, elas são determinadas através do projeto mecânico em função dos objetivos que deve atingir. Então, como eu comentei, né? A gente vai ter a dimensão nominal, não necessariamente a peça construída tem que possuir essa dimensão nominal, na verdade ela vai ter um intervalo que ela pode ser fabricada, né? E a dimensão efetiva daí é a dimensão real da peça, pós-fabricação, né? Obtida através da medição. Pode ser maior, menor ou igual à dimensão nominal, né? Daí eu tenho aqui as dimensões limites, a terminologia, né? São os valores máximo e mínimo admissíveis para a dimensão efetiva, para a dimensão da fabricação. Então eu vou fabricar uma peça, eu tenho os limites máximo e mínimo, né? Dimensão máxima é o máximo valor admissível. Então eu vou ter D máximo para furo e Dzinho máximo para eixo, né? Então aqui eu tenho aqui um eixo e aqui um furo, né? No exemplo, certo? E a dimensão mínima é o mínimo. Então a gente pode ver aqui, né? Aqui eu pego da parte... Ele pega da parte de baixo, não pega da linha central, hein, pessoal, do furo. Eu estou trabalhando aqui com outro limite do furo, né? Então aqui eu tenho um D mínimo e aqui um D máximo. E para o eixo também, um D mínimo e um D máximo, né? Afastamentos é a diferença entre as dimensões limite e a dimensão nominal. Então eu vou ter um afastamento da minha peça, né? Então eu tenho o afastamento inferior e o superior, que vão resultar nos meus D mínimo e D máximo, certo? Então o afastamento superior e inferior vão resultar nos meus D mínimo e D máximo. Deixa eu só ver se está captando bem aqui o som, tá? Então, eu vou ter AI para o afastamento inferior para furo, Azinho I para eixo, tudo que for minúsculo é eixo, tudo que maiúsculo é furo, certo? E o superior. Então, como é que a gente vai
achar o meu D máximo, né? O, essa minha dimensão máxima do furo, eu pego a nominal mais o afastamento superior dos furos. E a mínima, eu pego o nominal mais o afastamento inferior dos furos. Vejam que se esses dois afastamentos forem positivos, o intervalo de fabricação da minha peça vai estar sempre acima do diâmetro nominal, né? Ele só vai ser igual ao nominal se um deles for negativo, né? Um afastamento negativo, que daí o diâmetro nominal fica dentro do intervalo, ou for zero. E a mesma coisa serve para os eixos, né? Então eu tenho aqui a dimensão nominal para o eixo, eu tenho o meu D máximo, meu D mínimo, e aqui eu tenho o afastamento superior e o afastamento inferior também para o eixo, certo? A tolerância é a variação admissível da dimensão da peça. Então, como a gente viu, aquelas peças iam de 30 até 30,000 até 30,020, por exemplo, né? Então, minha tolerância seria esse 0,020, né? É a variação que pode ter, que a minha peça pode ter ali, do mínimo ao máximo, certo? É aquela faixa pintada de preto no desenho que a gente viu. Essa tolerância indica uma faixa de valores compreendidos entre as dimensões limites, também denominada de zona da tolerância ou campo de tolerância, né? Então, tolerância é o D máximo menos D mínimo, ou afastamento superior menos inferior. Isso aqui para furos, maiúsculo, e para eixo a mesma coisa, só porque minúsculo, né? A linha zero indica a posição da dimensão nominal de um desenho. Então, a gente vai chegar no desenho e vai, muitas vezes, indicar qual é a linha zero, né, dele, ok? Linha zero é a minha dimensão nominal. Então, como vocês podem ver, essa peça aqui, todas, na verdade, que estão demonstradas aqui, a dimensão nominal, ela está fora do intervalo de fabricação das peças, né? O intervalo de fabricação é essa barra pintada de preto aqui. Então a peça ela pode ter como dimensão mínima para esse furo, né? Porque é maiúsculo, então aqui é furo. Essa dimensão como a mínima e essa como a máxima. E a dimensão nominal está fora desse intervalo. Então não tem problema isso acontecer, gente. E a mesma coisa para o eixo, né? Aqui eu tenho a minha dimensão superior e aqui é inferior. E a nominal está aqui em cima. Então, nesse caso, eu tenho dois afastamentos negativos e, nesse caso, dois afastamentos positivos, né? Isso pode acontecer. Se fosse um positivo e outro negativo, eu teria com a minha linha zero passando dentro dessa barra preta do intervalo. Entenderam? Ela serve de referência para os afastamentos. Afastamento acima da linha zero são positivos, abaixo, negativos, certo? Aqui eu tenho, então, dois afastamentos negativos e aqui eu tenho dois positivos. Aqui eu tenho dois positivos, vamos botar aqui positivo, né? E aqui eu tenho dois negativos. Aqui eu tenho dois positivos e aqui eu tenho dois negativos. Fica mais claro assim, né? Vamos então para um exemplo aqui. Eu tenho nessa peça desenhada, né? O 24 mais ou menos 0,06. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Aqui eu também tenho a tolerância, né? Aqui também está indicado mais 0,25 menos 0,35. Esse desenho não está muito bom, então. E os não indicados, mais ou menos 0,25. Então, são a tolerância. Vamos pegar essa daqui, ok? E vamos trabalhar com ela, mais ou menos. Então, vamos só preencher esse desenho, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Aqui, né, nessa seta aqui, né? Aqui eu tenho o diâmetro nominal da minha peça, que é 24, né? Esse é o meu diâmetro nominal. Eu tenho a tolerância, que seria indicado por isso aqui, né? Que engloba essa barra verde. A minha tolerância é igual a 0,12, né? Que ela vai do mais 0,06, né? Vamos especificar aqui a minha tolerância, é igual a 0,06 menos 0,06, porque vai do mais ao menos aqui, né? Então, a amplitude do menos 0,06 ao mais 0,06 é 0,12, ok? Como eu tenho esse desenho, nesse desenho a gente não indica o que é positivo ou negativo com sinal, tá?
Porque eu já sei que o que está abaixo da linha é negativo, o que está acima é positivo. Então, só vou colocar os valores absolutos ali. Ok? Então, vamos ver aqui. Esses afastamentos aqui são ambos 0,006, porque essa peça ela tem um afastamento simétrico, né? Não precisa ser, pode ser que nem essa daqui, que tem um positivo aqui e um negativo aqui, diferente. Um é 0,25, outro 0,35, não tem problema. Mas eu vou pegar o caso simétrico aqui, até mais simples para entender a princípio, ok? Então aqui eu tenho 0,06, 0,06. Esse aqui seria o meu, como isso aqui é um eixo, né? Meu D mínimo e meu D máximo. Meu D mínimo, o que ele é? É igual ao o meu D nominal mais o meu afastamento inferior, que nesse caso aqui vai dar o que? D mínimo igual ao D nominal, que é 24, mais o afastamento inferior, agora entra o sinal, né? Porque eu vou fazer a conta. Menos 0,06. Então, o meu D mínimo é 23,94. Ok? Milímetros. Eu não estou colocando milímetros, que é tudo milímetro que a gente está usando, tá? Então, aqui eu tenho 23,94. E o meu D máximo daí vai ser 24 mais 0,06. Né? Então, 24,06. Ok? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse meu eixo ele pode ser fabricado com essa especificação. Ele pode ter 23,94 como valor mínimo dele. Abaixo disso ele tem que ser joga a peça fora, refaço ela, não vou usar. E até 24,06. Né? Acima disso não é aceitável. Ele tem que estar dentro dessas dimensões, ok? Se fugir delas, a minha peça já não é aceitável para esses padrões. Então, na fabricação, a dimensão real tem que estar aqui, nessas especificações. Vamos dar uma olhada aqui em outro exemplo, só um pouquinho. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Deixa eu botar aqui, exemplo, vou escrever. Mais um exemplo só para fixar bem, pessoal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um diâmetro nominal de 40 milímetros, né? Afastamento superior e inferior positivos, né? Porque pelo próprio desenho eu já consigo identificar que os dois são positivos. Então, vamos lá. Vou preencher isso aqui corretamente. Né? Só um pouquinho. Pronto, eu arrumei uma das cotas, estava errada aqui, né, gente? Estava fora do que eu queria aqui no desenho. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Aqui seria a minha dimensão nominal, 40 milímetros, né? O afastamento superior, inferior, né, que seria essa parte de baixo aqui, seria o meu 0,011, essa cota aqui. O superior, 0,089, né? Seria esta cota. Aqui eu tenho a minha dimensão inferior, né? O D mínimo, né? E aqui o meu D máximo. E aqui a tolerância, né? A minha tolerância aqui, ela vai, vou botar o T, de 0,089 menos 0,011. Então, a minha tolerância, que é essa cota aqui, ela é de 0,078 milímetros. Né? Essa é a amplitude que pode ter aqui dentro. A dimensão mínima daí vai ser 40. As duas são positivas, né? Então, para cima. Então, é 40 mais isso aqui. Essa distância, que é 0,011, né? Mais 0,0... Né? 40,011. E a dimensão máxima vai ser 40,089. Então, a minha peça tem que ser fabricada entre 40,011 até 40,089. Então, como vocês podem ver, a dimensão nominal não está aqui dentro. Se a minha peça sair com 40 exato ali, né? Exato nunca vai ser, mas eu digo com 40 e uma tolerância, uma boa precisão em 40 milímetros, eu vou ter que jogar ela fora, refabricar, fazer outra coisa, porque eu não posso usar ela. Tem que ter entre 40,011 e 40,089.
certo? Tem que estar aqui dentro. Vamos fazer então um exemplo de um furo. Eu vou escrever aqui e já volto. O raciocínio é o mesmo, gente. Eu só vou preencher então aqui as informações para vocês verem, né? Aqui eu tenho a minha linha 0, né? Ok. Aqui eu vou ter o meu afastamento inferior na parte de baixo, né? Que vai ser de 0,0660. Eu não vou nem indicar o negativo, porque eu já estou mostrando no desenho pela cota que ele está embaixo. E aqui 0,040, meu afastamento superior, né? É esta dimensão aqui. E o inferior é esta dimensão aqui. Até a linha 0 eu tenho a minha dimensão nominal, que vai ser aqui meu 20 milímetros. A minha tolerância daí, pessoal, vai ser quanto? Ele vai de 0,06 a 0,04 a 0,06, né? Então vai ser 0,020, 0,02. Essa é a amplitude que eu tenho ali de poder construir minha peça dentro desse intervalo, né? Daí eu tenho agora a minha dimensão inferior, né? O meu D mínimo, na verdade, e meu D máximo, né? Então aqui vai ser o D mínimo, maiúsculo agora, e o meu D máximo. Mais uma vez, gente, a minha peça vai ser construída, o intervalo dela é fora da dimensão nominal, né? Então o meu D mínimo vai ser igual ao quê? Meu D nominal mais o afastamento inferior, né? Então ele vai ser, o meu D mínimo vai ser 19,940. E o meu D máximo, seguindo essa lógica, vai ser 19,960. Ok? Então esse meu furo, ele vai estar entre 19,940 milímetros e 19,960 milímetros. Ele tem que estar entre esse intervalo, perfeito? Então vamos lá. Um pouquinho sobre a terminologia de ajustes, né? Fabricar uma peça respeitando as tolerâncias. Eu quero a intercambiabilidade, eu quero o correto funcionamento do conjunto mecânico. Ajuste é o comportamento de um eixo e um furo, ambos com as mesmas dimensões nominais, e nesse acoplamento sempre tem que ter um ajuste, né? Então eu vou fabricar um furo e um eixo para encaixar um no outro, com dimensão nominal, vamos dizer aqui, de 20 milímetros, né? Ok? Então eu tenho sempre um ajuste caracterizado pela folga ou interferência, né? O que pode acontecer? Eu posso ter três condições: ajuste com folga, ajuste com interferência e ajuste incerto, né? Em ajuste, o furo e o eixo sempre terão o mesmo diâmetro nominal. Sempre o mesmo diâmetro nominal, ok? E eu posso ter algumas superfícies de ajuste. Elas podem ser cônico, plano ou cilíndrico, né? Ajuste entre superfícies de ajuste cilíndricas circulares. Ou entre pares de superfícies de ajustes planas, né? Ajuste entre guia prismática e uma máquina-ferramenta. Isso aqui é só para saber que existe a superfície, eu posso ter geometrias diferentes, né? Como eu posso ver aqui, né? Os tipos de ajuste diferente por conta das geometrias da superfície. A tolerância de ajuste é a variação possível da folga e da interferência entre as peças que se acoplam, né? Então eu tenho aqui TAJ. Então TAJ pode ser o T do furo mais o T do eixo, né? Eu posso ter, bom, explicando mais simples, né? Eu posso ter um ajuste com folga, onde o meu eixo, dentro do intervalo dele de fabricação, ele sempre vai ser menor do que o furo no intervalo de fabricação dele. Então sempre vai entrar com folga. Ele pode sempre entrar com interferência, então meu eixo sempre vai ser maior do que o furo. Em toda a gama de furo e toda a gama de fabricação do eixo, ele sempre vai ser maior. Ou eu posso ter um ajuste incerto, que algumas vezes ele entra com interferência, algumas vezes ele entra com folga, né? Vou deixar esse material para vocês dar uma lida com mais calma, mas espero que vocês tenham entendido, né? Então, com folga, a diferença é um complemento entre as dimensões furo e eixo, é quando o eixo é menor ou igual ao furo, né? Então, o diâmetro mínimo do furo ainda é maior que o diâmetro máximo, que a dimensão máxima do meu eixo. Daí eu tenho aqui a folga máxima e a folga mínima que podem ser calculadas, né? Então esse aqui é com folga, né? Olha só, mesmo na minha dimensão
mínima no meu furo mais o diâmetro menor do meu furo, né, a dimensão menor do meu furo, ainda assim é maior do que a dimensão máxima do meu eixo. Então ele sempre vai entrar com folga. Eu posso ter uma folga máxima, seria quando eu fabricasse essa peça aqui, com o maior furo e o menor eixo. Essa daqui seria a minha folga máxima, ok? Com interferência daí é o contrário, né? Então vamos ver como é que fica com interferência. Depois vocês dão uma lida com calma no texto. Então, mesmo o meu maior furo, ele ainda assim é menor do que o meu menor eixo, né? Então o eixo ele sempre vai entrar apertado. Então aqui seria minha interferência mínima, né? Onde eu tenho essa distância aqui, entre o maior furo e o menor eixo. E entre o menor furo e o maior eixo é a minha interferência máxima, onde a peça entra mais apertada, certo? E o incerto eu não consigo afirmar isso aqui, porque eu tenho condições assim, né? Que se eu pegar o meu maior eixo e o meu menor furo, ele entra com ajuste apertado, né? Com ajuste com interferência. Agora, se eu pegar o meu menor eixo e o meu maior furo, ele entra com folga. Então eu tenho toda essa gama entre folga e interferência, né? Esse é o ajuste incerto. A parte do sistema de ajustes, pessoal, eu vou deixar o material para vocês dar uma olhada, né? O que eu queria que vocês entendessem é o princípio básico desse conteúdo, certo? Então, vocês peguem o PowerPoint que eu vou disponibilizar e vocês dão uma olhada nesse sistema de ajuste. Existem tabelas, normas para classificar isso aqui, né? Eu quero que vocês entendam só o básico do princípio, do que é tolerância, o que é ajuste, né? Onde que entra isso dentro da fabricação, onde entra isso dentro da metrologia, né? Vou ter que fazer essas medições para saber se a minha peça está dentro dos limites aceitáveis, certo? Aqui vamos só dar uma olhada nessa última tabela, né? O material depois vocês verem com calma. Mas eu tenho então letras e números que vão representar essa parte, né, de ajuste. Então vocês vão ver com calma depois. Então eu tenho aqui exemplos de ajuste livre. Então eu posso girar sem esforço. Rotativo, montagem à mão com facilidade de girar, né? Deslizante. Uma leve pressão, ajuste justo, eu tenho que pressionar melhor. Forçado leve, forçado duro e ajuste com a pressão com esforço, né? Então são tipos de ajuste diferentes. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês da parte de tolerância dimensional. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo ou quiser se aprofundar um pouco mais, quiser um material complementar, entre em contato comigo ali no Whats, que eu mando para vocês, certo? Eu queria que vocês só tivessem a base disso aqui, né? De aonde que a metrologia depois entra na parte de fabricação. Então eu tenho que fabricar peças, às vezes conjuntos mecânicos que tem várias peças e todas elas têm que ser intercambiáveis. Então eu tenho que usar a metrologia para isso, para garantir que as minhas peças estão dentro dessas condições de fabricação, né? E com isso a gente finaliza a última aula. A gente tem agora as aulas de exercício, aulas para conversar, né? Revisão do conteúdo para quem precisar ir para o exame. E a gente vai daí combinando isso no grupo de WhatsApp. Um abraço, pessoal. Até a próxima.